tema é: eu não gosto que a igreja fale de política. Milhares de pessoas não gostam de política ou dos políticos. Encontramos pessoas que até saem das igrejas com raiva e não voltam mais. Quero deixar bem claro que eu respeito o seu direito de não gostar de política, mas respeitosamente expressarei minhas convicções. Primeiramente, precisamos entender uma coisa: assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe a saúde, existe a doença. Assim como existe a má política, os maus políticos, existe a boa política, os bons políticos. Tem que saber fazer essa separação. Vamos dar sequência. Exemplo da má e da boa política nos séculos atrás, Vamos ver a atuação da boa política no passado, vamos ver a atuação da má política no passado. Vamos lá. Cristo foi perseguido pelos governantes terrenos. É tanto que José e Maria tiveram que fugir porque Herodes queria matar Jesus. Também houve um período em que a perseguição contra a igreja de Cristo foi tão forte que em Roma os cristãos eram queimados vivos, colocados para serem devorados vivos pelos leões. Seus corpos eram arrastados pelas ruas, eram feitos tochas humanas e etc. Tudo isso aconteceu na má política aderida por Nero, Diocleciano, entre outros. Para um pouquinho. Isso não é um mito, uma história criada em livros, isso foi uma realidade. Os cristãos, eles eram encerados, colocavam cera nos cristãos, colocavam uma estaca por baixo, entrando dentro do cristão, banhava de cera e tocava fogo. E era colocado corredores com tochas humanas no jardim do Nero. O que era necessário para que alguém fosse torturado e morto? Só precisava ser cristão. Vamos dar sequência. Posteriormente, um imperador chamado Constantino, no século III, escreveu um edito proibindo o povo de perseguir os cristãos. Essa nova lei proporcionou aos cristãos liberdade para pregarem a palavra de Deus. Ou seja, naquela circunstância, a boa política venceu a má política. Levantou-se um homem chamado Constantino, no meio daquela perseguição, tortura e morte, e ele criou uma lei falando que era proibido perseguir os cristãos. Então os cristãos passaram a ter liberdade religiosa. Nós encontramos aqui a atuação o quê? De uma boa política. A má política perseguindo, a boa política trazendo liberdade. Vamos dar sequência. Quando Jesus foi morto e crucificado, foi um senador chamado José de Arimateia que conseguiu autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60, está escrito: e ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe entregasse. Para um pouquinho. Cristo estava crucificado. Foi lá um senador e pediu para tirar o corpo de Cristo da cruz. E ele teve autorização. E o corpo de Cristo foi removido da cruz. Ou seja, alguém da política foi usado para o bem. Se tem alguém, irmãos, que quer a igreja, o povo de Deus,
longe da política é Satanás. Memoriza isso. Quem quer a igreja longe da política é Satanás. Por quê? Porque quando o povo de Deus se afasta da política, pessoas sem noção, que são a favor de todo tipo de depravação, começam a entrar no poder. E uma simples canetada deles torna-se uma lei que nós temos que obedecer. Agora, recentemente, na Nicarágua, a igreja católica está sendo perseguida, os padres estão sendo presos, as igrejas estão sendo fechadas. Mas por quê? Porque entrou um cara, assumiu o poder, que detesta a igreja e é só dando decreto. Só dando canetada. Acabou com a paz religiosa naquele local. Então não se esqueça, só quem quer a igreja longe da política é Satanás. Lembre-se disso. Continuando. Exemplo da boa política no Brasil. Artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal de 88 diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. No Brasil, os pregadores do Evangelho têm liberdade para pregarem, porque a boa política foi usada por Deus para colocar na lei. No Brasil nós temos o que? Liberdade. Se amanhã tiver uma lei proibindo a pregação do Evangelho, acabou com a nossa paz. E quem é que vai criar esta lei? Os políticos. Por isso que tem tanto discurso. Igreja não se envolve em política. E tem gente que cai nessa. A igreja, ela não deve se contaminar com a má política, mas ela tem que estar em atuação para a boa política. Quando eu falo igreja, eu não estou falando uma placa, eu estou me referindo a pessoas. Nós formamos a igreja, nós somos pessoas, nós somos pagadores de impostos. Você não tem que pagar a sua conta de luz, você não tem que pagar o seu IPTU, você não tem que pagar o imposto do alimento que você compra. Então, porque você é cristão, você não pode opinar? É isso que o diabo quer. Continuando, exemplo da má política no nosso Brasil. Hoje existe no Congresso Nacional projetos de lei para serem aprovados. Projetos tais como a liberação das drogas, do aborto, da pedofilia, da redução de programas evangélicos na TV, leis a favor da ideologia de gênero e etc. Então vamos lá, tem leis lá que querem cortar os programas evangélicos da televisão brasileira. Se for aprovado, acabou, não tem mais. Tem leis lá a favor da ideologia. O que é ideologia de gênero? Você chegar numa criança, desde cedo, desde a sua infância, pré-infância, 6 anos, 5 anos, e começar a colocar na cabeça dela, que ela chegar para um menino e falar que ele não é menino. Chegar numa menina e falar que ela não é menina. E o que é que eu sou então? Você vai se descobrir ainda. Mas você só vai se descobrir quando você tiver relações menina, tendo relações com meninos e meninas e vice-versa, para poder se descobrir. A ideologia de gênero, irmão, se ela entrar aprovada por lei, porque ela já entrou. Não esteja pensando que não entrou, porque já entrou. Mas aprovada por lei, você vai ver o estrago que vai ser. Projeto de liberação de drogas. As drogas já entraram faz tempo. Só que o projeto legaliza. Então, como é que funciona? O traficante ele vai passar na escola distribuindo droga de graça, porque na escola já tem, mas deixando ali as crianças e os adolescentes ficarem viciados, não tem problema nenhum, está na lei, pode. Depois de 1 mês ali,
deixando usar de graça, todos passam a ser consumidores e passaram até roubar para usar a droga. Legalizado por lei não dá problema. Fica um jovem ali na esquina, ele pode ficar normal comercializando a pedrinha, o pó, normal, é lei. Você entrar dentro do supermercado e falar: meu amigo, me dá aí 300 gramas de maconha. É lei. Está lá para ser aprovado. E tudo isso está sendo praticamente já decidido na canetada. Como os deputados não estão aprovando, já órgãos superiores estão querendo aprovar na canetada, forçado. Aí o cristão não vai se envolver em política? O cristão vai ficar calado? Não, porque eu sou morador do reino, mas você ainda está aqui, na terra, pagando imposto. Você é um cidadão, antes de ser cidadão do céu, você é primeiramente cidadão da terra. E Deus não manda você ser imprudente como cidadão da terra. Todas essas leis estão lá, prestes para serem aprovadas. E se forem aprovadas, acabou. Lembra do exemplo que eu citei da Nicarágua? A perseguição lá agora está grande. Não é pequena não, é grande. Continuando. Os políticos decidem o que as demais pessoas na sociedade podem ou não podem fazer aqui na terra. Eles decidem. Não esteja achando que você faz o que você quer, não. Os políticos decidem o que você faz. Os políticos decidem o que eu faço. Não, eu faço da minha vida o que eu quero. Não, pare de pagar a luz para tu ver. Pare de pagar o IPTU para tu ver. Pare de obedecer às regras da Constituição estipuladas por ele para ver o que acontece. Recentemente nós encontramos aí na pandemia os governadores, os prefeitos dando canetada, prendendo o povo na rua. Você vê uma loucura, uma ditadura fora do comum. O povo fazia o que queria? Não, nem trabalhar podia. Por quê? Porque eles chegaram a uma conclusão que não podia. Não, pastor, é pelo bem maior. Você tem que entender uma coisa. Tudo aquilo que vem para tirar a sua liberdade, não é para o seu bem. Se é para tirar a sua liberdade, não vem para o teu bem. Porque hoje eles conseguem tirar a tua liberdade um pouquinho. Amanhã eles te trancam dentro de casa e tomam o que você tem. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse zelo. Porque depois que a lei for aprovada, depois que os maus políticos tomarem de conta, não tem choro que resolva. Pastor, e Deus deixa? Lógico. Ele fez você cidadão da terra, fez você cidadão com capacidade para pensar, um ser inteligente. Se você escolhe errado, você só vai colher o que você plantou. Continuando. Temos que ter cuidado quem colocamos no poder. Por muitos séculos ou muitas décadas, a política foi satanizada no meio evangélico. Os pregadores não conseguiam separar a má política da boa. Ensinavam que a política era coisa do diabo. Como resultado dessa rejeição por parte das igrejas, o poder público passou a ser exercido por ímpios e imorais, por pessoas que não temem a Deus. Durante muito tempo criou-se um discurso na igreja, e ainda tem esse discurso: a política é do diabo. Isso é uma ignorância muito grande. Há muito tempos atrás, irmãos, o teclado na igreja era do diabo. Qual é a igreja hoje que não tem um teclado? Há muito tempos atrás, a bateria na igreja era coisa do diabo. Qual é a igreja que não tem uma bateria? Há muito tempos atrás, quando começou a surgir o cartão de crédito, é do diabo. Quem é que hoje não tem um cartão, seja crédito ou débito? A ignorância faz a pessoa falar bobagem. Aí quando a pessoa vem falar política do diabo, é muita ignorância. Por quê? Porque são eles que vão determinar onde os teus filhos vão estudar e que tipo de livros eles vão ler. A política não é do diabo. Agora tem muita gente do diabo na política, aí sim.
A política não é do diabo, porque a política pertence ao reino da terra, como a administração da terra, da sociedade humana. As leis são criadas por eles. Então a política não é do diabo. Apesar de na política ter muita gente do diabo, aí sim eu concordo. E quanto mais a igreja se afasta, mais pessoas imorais assumem o poder. Continuando. Provérbios capítulo 29, versículo 2 fala: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A Bíblia fala: se os governantes forem bons, o povo irá se alegrar. Se os governantes forem maus, o povo irá sofrer. A Bíblia já fala. E quem é que coloca os governantes? É Deus? Não, não é Deus. Somos nós. O que a Bíblia fala sobre política? Mateus capítulo 22, versículo 17 ao 2 está escrito: Dizem-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E perguntaram para Jesus. Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha, interessante. É lícito pagar imposto, Jesus? Jesus falou: me traz uma moeda. Ele olhou a moeda: o que é que tá, de que é essa imagem aqui? É do César. Então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Aqui ele separou o mundo de Deus, o mundo celestial, do mundo terreno. E ele falou para você ter compromisso com o mundo terreno e com o mundo de Deus. O que é de César? Dê a César. O que é de Deus? Dê a Deus. O que é que pertence a César aqui? Quando você compra 1 quilo de arroz, você está pagando imposto. Você está dando a César o que é de César. Quando você paga uma conta de luz, você está pagando imposto. Você está dando a César o que é de César. Quando você vai votar, você está dando a César o que é de César. O que? O voto. Dê a Deus o que é de Deus. O que é que pertence a Deus? O nosso bom testemunho, a nossa vida santa, o nosso amor para com o próximo, a oração. Apesar de nós estarmos aqui, também nós temos um compromisso com o mundo espiritual. Mas esse compromisso com o mundo espiritual não tira a nossa responsabilidade do mundo aqui, terreno. Romanos capítulo 13, versículo 7 está escrito: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Mais uma vez, mostra nosso compromisso terreno. Jesus deixou bem claro sobre a nossa atuação nos dois mundos: o mundo físico, que é o terrestre, e o mundo transcendente, que é o mundo celestial. Jesus não desmereceu o reino desse mundo. César representa a sociedade, esse mundo em que vivemos. Quando Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César, ele está falando o seguinte: cumpra as suas obrigações como cidadão de um país. Qual é o papel de um cidadão? Entre vários, posso citar: pagar impostos, desempenhar seu voto democrático, etc. Quando Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus, ele está falando para você cumprir suas obrigações enquanto cidadãos do céu. Ou seja, desempenhar seu papel com bom testemunho e etc. Ser cristão
não anula suas obrigações terrenas. Quem rejeita a boa política será controlado pela má. Quem rejeita a boa será controlado pela má. A igreja deve escolher seus representantes e orar por todos os políticos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2 está escrito: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. São as autoridades do mundo de César que fazem as leis. Isaías capítulo 10, versículo 1 está escrito: ai daquele que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Quem coloca as autoridades para criar as leis somos nós. O que é que Deus manda fazer? Nós temos que fazer orações por todos. Vamos ler mais uma vez 2 Timóteo. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Olha só, já deixa bem claro: se as autoridades não estiverem cercadas de oração, se as autoridades virarem a cabeça para o mal, acabou a nossa paz, acabou a nossa tranquilidade. Por isso Deus manda orar. Mas como é que funciona aqui no Brasil? Meu irmão, o que tinha de gente torcendo para o combustível chegar a R$20 o litro. É muita ignorância. O que tem de gente torcendo para um reinado, para um determinado grupo político, afundem um país para poder falar: eu estava certo. Isso é ignorância, irmãos. Quem está no poder, seja lá quem for, nós temos que orar por essas pessoas, para que elas consigam administrar bem, para que nós possamos ter paz. Mas a ignorância é tão grande, que às vezes a pessoa torce para que o próprio país afunde, para poder falar: eu estava certo. Isso é ignorância. Deus não manda você torcer contra ninguém. Deus manda você orar pelos reis, pelos políticos, porque são eles que fazem as leis. E Deus também traz punição para os injustos. É tanto que ele fala: ai daqueles que fazem leis injustas, leis para oprimir, leis opressoras. Ai desses. Então, sobre tudo, existe um Deus que irá trazer julgamento. Irmãos, para finalizar, você é um cidadão aqui da terra. Não tenha raiva de política. Não tenha ódio de políticos. Ore por todos. E na hora de escolher, escolha com sabedoria. Não adianta você pedir para Deus livrar a sua família das drogas e você votar num cara que é a favor das drogas. Não adianta você pedir a Deus proteção da sua família, para que não aconteça nenhuma tragédia na sua família, e você votar em uma pessoa que é a favor do aborto. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse zelo. Você não pode votar. Ô, senhorita Mel, você está aqui no discurso, Melzinha? Vem aqui, vem aqui, Mel. Ei, Mel, leva a Mel para lá. Vai votar em quem, Melzinha? Cuidado aí. Traz ela aqui, rapaz, traz ela aqui para mostrar para o povo já. Está famosa, né? Vai aparecer até no YouTube. 5 meses, quem lembra da Melzinha? Cachorrinha abandonada, estava abandonada, trouxe para cá, nós estamos cuidando dela, né? Tá bom, princesa, vai lá, tá, chega. Não se assusta não, é gente que está te levando. Mas voltando, irmãos, para finalizar a mensagem,
Nós temos que ter cuidado, irmãos, com isso, com como nós vamos votar. Meu Deus, livra a nossa igreja da perseguição. Meu Deus, livra esses países que a igreja é perseguida. Aí você vota num cara que vai perseguir a igreja, irmãos, por causa de ideologia de partido político. Crente não tem partido político. Eu não estou falando que você não possa se filiar a um partido, não é isso. Mas você não analisa o partido, eu voto pelo partido. Não, eu voto analisando se aquela pessoa, ela vai criar leis boas ou leis ruins. Não é o partido em si. Então nós temos que ter um cuidado, porque o cara está lá orando pelos missionários perseguidos e votando em gente aqui que vai nos perseguir. Guarde esta mensagem no coração. E mais uma vez, eu repito, eu respeito o seu direito de não gostar que a igreja se envolva em política. Você tem total liberdade em não gostar que a igreja se envolva em política. Assim como eu tenho total liberdade de me envolver na política. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar cada pessoa aqui presente. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre cada pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.